Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um casaca no seu coração, uma boa tarde e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo. Hoje o dia foi marcado aí pela coletiva do Abelão. Abelão sempre muito polêmico, alguns pontos aí controversos nas declarações do Abelão. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços, porque o Vasco está querendo um atacante aí do Palmeiras. Isso mesmo. E bom jogador, diga-se de passagem. É assim que a gente quer, jogador bom chegando para poder reforçar o plantel dos Maltinos. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike. É apenas para avaliar o nosso conteúdo. Não custa nada. E dê uma olhada no sininho das notificações para que você sempre possa ter ciência quando a gente for postar conteúdo no nosso canal. Bora para o nosso vídeo. Bem, meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento aí que o Vasco vai fazer um jogo treino aí de preparação. E adivinha quem é que o Vasco vai enfrentar? O Resende, né? O Vasco tem um jogo agora contra o Atlético Mineiro, estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, dia 16, domingão, com TV aberta aí, com a Globo, e o Vasco vai se preparar aí, enfrentando o Resende. O que você acha disso aí? Deixe nos comentários. Bom, o seguinte, o Abelão hoje veio a público, né? Mais uma vez, o Luiz Melo não teve coragem de aparecer, o Paulo Brax também não. Esse é o tratamento aí que a SAF está dando aos torcedores do Vasco da Gama. E pior, nem transmissão da Vasco TV teve hoje essa coletiva do Abel Braga, certo? Uma coletiva ali entre amigos ali, só para dizer que falou. E o Abelão começou a entrevista, como sempre, polêmico. Disse que o Flamengo não viu a cor da bola, né? O que eu discordo. O Vasco foi prejudicado, né? Mas dizer que o Flamengo não viu a cor da bola, porra, Abelão, tá de brincadeira, né? O Abel falou uma coisa importante sobre a situação do Nenê. Hoje está marcada aí uma conversa com o Nenê e o Paulo Brax, onde o martelo finalmente será batido sobre essa situação do Nenê. O Abel deu a entender que, pela importância que o Nenê tem e pela gratidão que o clube tem por ele, que esse contrato deverá ser estendido, certo? E o seguinte, a gente também teve aí uma informação sobre a situação do Pedro Raul. O Abelão fez questão aí de simplesmente proteger o Pedro Raul e dizer que tem plena confiança no Pedro Raul, né? E disse, abre aspas, ele tem condição de se recuperar. Sobre a situação aí de reforços, tá? O Vasco da Gama mapeando o mercado, correndo contra o tempo. A princípio, a janela fechará aí no dia 3, isso mesmo, no dia 3 de abril, certo? Por enquanto, a CBF não mudou para o dia 20 e o Vasco está correndo contra o tempo. E o seguinte, a gente teve uma informação aí hoje sobre Capuçano. Internamente, o Vasco considera a chegada do atleta muito, muito difícil, certo? O contrato do jogador vai até o final de junho, certo? Lá com o clube turco, e o Vasco está encontrando aí muita dificuldade para achar, para encontrar uma brecha aí
para que a liberação do atleta possa ocorrer no mês de abril. Informação que veio aí do jornalista Edgar Macedo, certo? E que foi reiterado também aí na parte da tarde pelo GE, certo? Situação muito difícil aí desse volante. Tudo indica que o Vasco vai ter que se movimentar no mercado para tentar outro jogador. Sobre a situação aí de Matias Rojas, hoje é o nome favorito aí para assumir a condição de camisa 10 do Vasco da Gama. O jogador tenta, junto ao Racing, uma rescisão de contrato amigável, contrato dele que termina daqui a 2 meses com a equipe aí do Racing. Então ele tenta essa rescisão aí de forma amigável para que possa se transferir aqui para o Vasco da Gama. O jogador vê com muito bons olhos essa responsabilidade de ser o camisa 10 do Vasco, atleta paraguaio, com passagens aí pela seleção do Paraguai também, seria uma boa para o Vasco. Agora, chamou a atenção hoje foi a situação de atacante, tá? Porque o Vasco ontem veio com um papo aí de situação do Hulk mexicano. Parece que essa situação de Hulk mexicano aí já ficou meio que de lado. E o Vasco hoje disse o seguinte: vamos colocar aqui com fonte que é melhor para não ter polêmica. Vamos colocar aqui, ó. Vasco teria feito consulta ao Palmeiras pelo atacante Navarro. Isso mesmo, pessoal. E o seguinte, ó, central da bola. Vasco da Gama faz consulta ao Palmeiras e pretende formalizar uma proposta pelo atacante Rafael Navarro. Segundo a matéria, o Red Bull Bragantino também monitora a situação do jogador. O Navarro, que chegou aí ao Palmeiras este ano, jogou pela equipe do Botafogo, bom jogador sim, certo? Acho que faz uma sombra legal ao Pedro Raul, queria saber aí da sua opinião sobre isso. O Rafael Navarro não passa um bom momento lá no Palmeiras, vem amargando aí o banco de reservas e a Leila deixou a entender que poderia sim fazer negócio. O jogador tem contrato lá com o Palmeiras até 2026. Então, um contrato que seria por empréstimo, tá? Porque é um jogador que está muito bem avaliado aí pelo Transfer Market no mercado. 5 milhões de euros é o que vale o Rafael Navarro. Muita grana aí por esse jogador, certo? Teve muito bem aqui no Botafogo ano passado. Então, a gente aguarda aí para ver essa situação. Mas o seguinte, chegou daqui a pouco a sexta-feira, sextou, como a galera gosta de dizer, e o Paulo Braxen, mais uma semana. E o Abelão, com essa entrevista aí, só tem uma coisa a dizer. Foi lindo. Aquele abraço, Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.